Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Enfatizando a Palavra. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e também o seu comentário para estar nos ajudando. E por favor, se você puder, compartilhe este vídeo. Amém? Deus te abençoe. Nós estamos de volta com nossas lições, a obra da salvação. A lição de hoje é a de número 12, cujo tema é Perseverando na Fé. Texto áureo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. A verdade prática, a vida cristã, exige perseverança, coragem, determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. Muito bem. Veja que o texto áureo, que está no capítulo 3, do verso 21 de Apocalipse, diz: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Meus queridos, quando o Senhor fala para nós, ao que vencer, Ele está dizendo, aquele que for vitorioso. E para vencer uma batalha, para vencer uma luta, para vencer uma guerra, é preciso ser perseverante. É preciso ir até o fim. E a nossa vida, a nossa estadia aqui nesta terra, ela é passageira, pois somos peregrinos. E nós lutamos, sim. E devemos lutar bravamente, como diz a Escritura. Lutamos não é contra carne e sangue, mas contra as potestades que estão nos ares. E se nós permanecermos fiéis a Deus, sem nos desviarmos, sem nos apostatarmos, sem voltar, se permanecermos em Cristo fiéis e vencermos, então nos assentaremos com Deus, com Cristo, no seu trono. Como ele disse, assim como eu venci, eu sentei com meu Pai. Assim nós estaremos com Cristo para sempre. Mas é preciso primeiro vencer. E para vencer é preciso lutar e perseverar. A verdade prática diz o seguinte: a vida cristã exige perseverança, coragem, determinação. Não é fácil ser cristão. Nos primeiros anos da igreja, na igreja primitiva, nossos irmãos, eles sofreram muito. Passaram por várias tribulações, várias perseguições, porém, eles permaneceram. Muitos deles foram mortos de formas cruéis, crucificados, trucidados, porém, eles guardaram no coração a mensagem de Cristo e aguardaram com fé e com esperança a volta de Cristo. E Cristo voltou para eles. Nesse sentido, que eles morreram por Cristo e em Cristo e venceram esta batalha. Ou seja, é preciso perseverar, é preciso ter coragem. Não basta apenas carregar o nome de cristão ou de crente nas costas. É preciso ter coragem para enfrentar. E para isso se exige a perseverança e determinação. Muito bem, nossa introdução. A Bíblia nos revela a salvação em Cristo e a confirmação desse bem precioso por intermédio da testificação do Espírito Santo. A consequência desta realidade espiritual é desfrutarmos de uma intensa alegria que só os salvos podem obter enquanto peregrinam como testemunhas de Cristo nesta vida. Entretanto, convém alertar que as Escrituras mostram a possibilidade de se perder a salvação em caso de apostasia da fé em Cristo. Por isso o crente deve perseverar na fé. Veja que a Bíblia nos revela, então, a salvação em Cristo. É a Bíblia que nos mostra de que outra maneira poderíamos crer
na salvação em Cristo? Sim, a Bíblia diz que os céus anunciam a glória de Deus. Porém, nós temos a Escritura em nossas mãos, ter a Bíblia em nossas mãos, isso nos facilita. Agora é preciso ter fé para crer no que está escrito aqui. Tá? Então precisamos passar isso para os nossos irmãos, para os alunos, para os jovens, adultos, para todos, quando evangelizarmos. E a Bíblia nos revela, e este bem precioso, ele vem por intermédio da testificação de quem? Do Espírito Santo de Deus, que está aqui na terra cuidando da igreja. É aquele que convence o homem do pecado, é aquele que fala conosco, é aquele que testifica conosco, é aquele que quando a pessoa pretende ou tenta cometer algum equívoco, algum erro, o Espírito Santo fala ao coração dele. Ele testifica conosco. Porém, a Escritura nos diz que há a possibilidade de uma pessoa crente, uma pessoa que crê em Deus, que é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, dele sim perder a salvação, caso ele venha se apostatar da fé. Primeiro tópico: a perseverança bíblica. Conceito bíblico de perseverança. Perseverar remonta à ideia de permanecer, resistir, em nosso caso, não desistir da fé cristã em tempos de tentação, aflição, angústia, provação e perseguição. Nosso desafio, mesmo vivendo em tais dificuldades, é o de mantermos-nos inflexíveis e firmes na fé em Cristo. Então, neste conceito de perseverança, veja o que é? Ele dá a ideia de permanecer, a ideia de resistir. O que é resistir? É você fazer força contra alguma coisa. É você lutar contra alguma coisa. E no nosso caso, resistir ao pecado, resistir à vida velha, resistir à carne e permanecermos fiéis em Cristo, firmes em Cristo, neste propósito. Como nós vimos no passado, os apóstolos que resistiram firme. Resistiram ao quê? À perseguição. Resistiram e lutaram contra a natureza carnal. E nós, da mesma forma, lutamos contra a natureza carnal. E os apóstolos, nos primeiros séculos, eles se resistiram firmes, pois estavam sendo perseguidos ferozmente pelo Império Romano. Perseguidos ferozmente por aqueles que queriam dar fim naquelas pessoas que tinham sua fé em Cristo. Tá? Então, a perseverança fala disso, de resistir, de permanecer, não desistir da fé cristã, da fé em Cristo. Perseverar, mesmo nos momentos de dificuldade, de desafios, de lutas, tribulações. E a nossa vida com Cristo, de fato, é um desafio. É desafiar viver longe do mundo, desafiar viver longe dos prazeres dessa vida. Este é o nosso desafio, mantermos uma fé viva em Cristo Jesus. Segundo, a provisão divina e cooperação humana. A ideia popular de que uma vez salvo, salvo para sempre, não tem amparo concreto nas Escrituras, pois se fosse assim, não haveria necessidade de esforço e disciplina para uma vida de santidade frente às tentações e às provações, o que estaria contrariedade à bondade de Deus em conceber aos seres humanos o livre-arbítrio. Assim, a perseverança da vida cristã é iniciada e garantida em Cristo. Ou seja, falando de provisão divina e cooperação humana, o que acontece? Somos salvos em Cristo pela fé e pela graça de Cristo. Porém, precisamos sim fazer a nossa parte, ou seja, nessa cooperação, de resistir firmes. Por quê? A ideia de que uma vez salvo, sempre salvo, isso é antibíblico. Se isso fosse verdade, eu aceitei a Cristo como Salvador, sou um crente agora. Vou na igreja, mas peco, vou na igreja, mas faço a vontade do mundo. Isto é contrário à natureza divina, à natureza de Cristo. Contrário aos ensinamentos de Cristo. E se isto fosse verdade, para que então o crente se esforçar para se santificar? Para viver separado das coisas desta vida? Não haveria necessidade, uma vez que ele então está salvo, sempre salvo. Então é muito perigoso
esta ideia, esta falácia que é antibíblica. Pois vivemos num mundo hoje libertinoso e onde a libertinagem, infelizmente, tem entrado em muitas igrejas e as pessoas confundindo o evangelho com as coisas da vida. Então, a provisão divina, Deus provê para nós a salvação em Cristo. Porém, nós precisamos sim fazer a nossa parte, vivermos em santidade e manter uma vida fiel em comunhão com Cristo Jesus. Tá? O segundo tópico, o perigo da apostasia. O conceito de apostasia. Apostasia, do grego apostasis, que significa afastamento. E é muito importante você frisar isso na escola dominical, você frisar isso no culto, para os crentes saibam o que é de fato apostasia, que vem do grego, significa apostase, significa afastamento, tá? Remonta ao abandono premeditado. Veja só, e consciente da fé cristã. É negar, renunciar e distorcer propositalmente o ensino das Sagradas Escrituras. É negar, renunciar, distorcer. Tá? A palavra de Deus revela que o início da apostasia tem a ver com a obediência a espíritos enganadores. Outro ponto. Aqui é importante não confundirmos a apostasia com o pecado acidental. Neste caso, o crente ainda pode alcançar a graça e misericórdia de Deus, confessando e deixando. Aquela é a decisão deliberada e premeditada, sendo impossível voltar atrás. Veja então que a apostasia, ela remonta à ideia do que? Do abandono premeditado, consciente. Aquela pessoa que teve na presença de Cristo, na igreja, viveu aqueles momentos, né, de fé, de amor, no batismo com o Espírito Santo, debaixo da sã doutrina, e de repente ele se afasta, ele abandona, ele descrê em tudo que ele pregava. Ou seja, conscientemente, ele abandona esta fé, ele se afasta de Cristo. E faz isso de forma premeditada. E o grande perigo disso é daquela pessoa que estuda a Bíblia de forma errada. Tá? E começa a ficar muito crítico. E começa a ler livros que muitas das vezes os seus princípios fogem do princípio divino, do princípio bíblico. Isso é um perigo muito grande. Daquelas pessoas que começam a ficar críticas, a criticar textos bíblicos. Vemos na internet, infelizmente, homens teólogos muito assim, inteligentes, com grande sabedoria, mas que, porém, já estão a ponto de contestar o que está escrito na Escritura. Aí, meu amigo, essa pessoa só pode cair no perigo da apostasia e se voltar contra a palavra de Deus. Agora, precisamos sim fazer a diferença do que é apostasia, do pecado de apostasia, e que esse que Hebreus fala, né? Que é impossível que essa pessoa volte à fé, porque ele fez isso de forma premeditada, consciente. E consciente, abandonou mesmo. Daquele que comete um pecado de forma acidental, vamos dizer assim, ele comete um pecado, ele se arrepende e volta. Porém, aquela pessoa que se afasta, se abandona, que apostata, faz isso realmente já de coisa assim, premeditada, né? Então é difícil, ele não volta. Ele não volta. Fica com a mente cauterizada. Virou um crítico de mão cheia. E aí é um perigo muito grande. Então o conceito de apostasia é isso. É um afastamento, um abandono premeditado, intencional, consciente. Tá? Um afastamento de Cristo. Essa pessoa, então, ela, infelizmente, ela acaba seguindo um caminho que não leva à salvação. Tá? Então é muito perigoso. A prática da apostasia, o inimigo de nossas vidas, juntamente com as hostes espirituais da maldade, deseja pelejar contra nós. Entretanto, a prática do pecado é uma responsabilidade pessoal e intransferível do indivíduo. Nesse sentido, a apostasia sempre será praticada de maneira consciente, deliberada e voluntária. Ou seja, o diabo sempre está por trás das maldades
do homem, ele sempre está por trás das coisas arruinadas que acontecem no mundo. Porém, a questão da salvação e da não salvação, isto é de responsabilidade do homem, pois Cristo, ele oferece para nós gratuitamente a salvação. Tá? Para nós, a salvação gratuitamente. Porém, o homem, muitas das vezes, por acabar dando ouvido a espíritos enganadores, ouvidos a homens descomprometidos com a palavra de Deus, homens descomprometidos com o reino de Deus, ele acaba entrando e enveredando pelo caminho do pecado. E depois ele quer culpar o diabo. Se o diabo é culpado por isso, porque ele engana as pessoas. Ele coloca coisas na mente do homem. Porém, o homem não é um robô. O homem, ele tem consciência, o homem tem um livre-arbítrio, ele pode sim rejeitar. E para ele rejeitar isso e vencer, é preciso ele estar em oração, santificando a sua vida, meditando na palavra de Deus, gastando o seu tempo na presença de Deus e não perdendo tempo com as coisas da vida, com as coisas materiais. Se ele não fizer assim, ele não consegue vencer. Tá? Então, a prática do pecado é uma responsabilidade pessoal. O homem peca porque ele quer pecar. Ainda que existe um tentador, o diabo, por exemplo, foi no deserto e tentou Jesus. Transforma a pedra em pão, pula aqui de cima, me adore. E Jesus, ele resistiu. E como que ele resistiu? Ele venceu pelo poder da palavra de Deus. É assim que o homem vence. Se ele não orar, se ele não vigiar, se ele não tiver uma vida de leitura da palavra de Deus, ele jamais vencerá. E sabe de uma coisa, meu irmão? Você que é professor, você que é pastor. Não existe crente sem Bíblia. Não existe pregador sem Bíblia. Não existe teólogo sem Bíblia. É preciso, em primeiro lugar, antes de você ter um bom dicionário, uma boa enciclopédia, antes de você ter livros excelentes na sua casa, você tem que ter primeiramente nas suas mãos o livro sagrado, a Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus, porque ela sim é a nossa regra de fé e prática como cristãos. Terceiro e último tópico: seguros em Cristo. Cristo garante a salvação. Olha só que coisa tremenda. Ele é que garante. Embora haja a possibilidade de o crente apostatar-se da fé, a fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados irrepreensíveis até a sua vinda. Podemos nos sentir seguros em Cristo. É Cristo quem garante. Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus, ele fez uma oração para os seus discípulos, na oração sacerdotal, pedindo a Deus que guardasse aqueles que ele tinha ganhado do Pai. E nós somos um presente de Deus. Nós somos um presente de Deus. E vamos para Ele. Ou seja, então o Senhor nos concedeu para Cristo. Cristo morreu para nos salvar. Com isto, Ele então nos garante a salvação. E Ele nos ensinou os métodos, como devemos fazer. Nos ensinou o princípio é imutável. Ok? Então precisamos nos ater a isso. Princípio divino, princípio bíblico, ele não muda. Precisamos crer somente em Cristo, aceitar a Cristo, viver para Cristo, servir a Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo. Então é Cristo quem garante. Ou seja, embora a possibilidade da pessoa se apostatar, porém Cristo, ele nos garante a firmeza, se nós estivermos ligados onde? Ligado na videira que é Cristo. Então é preciso permanecer, e isto é perseverança, permanecer firmes na fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Ou seja, estamos aguardando a salvação em Cristo. Segundo, a alegria da salvação. Uma das maravilhosas consequências que alcançamos quando citamos a Cristo é a alegria da salvação. Vivemos num mundo hoje arruinado, num mundo corrupto, num mundo hoje que está manchado pelo pecado, pela corrupção, pela desonestidade. Porém, quando o homem aceita Cristo, ele, mesmo vivendo num mundo barulhento deste, num mundo cercado pelo pecado, ele está envolto por Cristo.
E esta segurança que temos em Cristo traz para nós uma alegria de espírito, uma paz de espírito, traz um conforto. Sabemos que se ficarmos doentes, podemos pedir a Ele, Ele cura. Se tivermos dificuldade, orarmos, Ele resolve os nossos problemas. Terceiro, a certeza da vida eterna. Então, meus queridos, nós temos um livre-arbítrio. Precisamos ter a certeza da salvação. A salvação é um processo. O homem corre risco, se ele não ficar firme, se não permanecer fiel até o fim, de perder a salvação. Mesmo aquele que participou da igreja, que orou, que foi batizado, que falou em línguas, que expulsou demônios, se ele não vigiar. A Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Então, precisamos sim ter a certeza da salvação em Cristo Jesus e vigiarmos para não desfalecermos, para não deixar nossa fé ir embora e não colocarmos em risco a nossa salvação. Então Jesus nos traz alegria, nos traz paz, nos traz amor, nos traz segurança e nos traz a certeza da salvação. Para isso é preciso perseverar. Perseverar é permanecer. Perseverar é resistir. Perseverar é ficar firme e aguardar a vinda de nosso Senhor. Eu encerro por aqui. Que Deus te abençoe. A semana que vem falaremos da lição de número 13. Glorificados em Cristo. Que Deus te abençoe no santo nome de Jesus Cristo e uma boa aula para vocês. Amém.